Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Legalmente.cast, o podcast da OAB Bauru. Hoje, aqui me acompanhando na bancada, tenho o prazer imenso de estar com o meu colega de profissão, Dr. Patrick Bataiola, ele que é presidente da Comissão da Jovem Advocacia em Bauru. Vai aqui estar com esse desafio gigantesco, que é entrevistar, gente, mais um grande nome do mundo jurídico. Então, Patrick, é uma honra ter você aqui do meu lado. Muito obrigado, doutora Júlia. A honra é minha estar aqui no segundo episódio do Legalmente Cast, representando aí a Jovem Advocacia. Muito feliz de estar aqui com vocês e com esse convidado de peso, que vai nos brindar aqui com conhecimento. Hoje, gente, é um episódio muito especial. Estamos aqui, no nosso mês de abril. E a gente trouxe um convidado que o currículo dele, assim, é gigantesco. Eu vou ter que ler até o currículo de tanta coisa que ele tem. Mas a gente está recebendo aqui o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Ele que é professor da PUC, advogado, pesquisador e referência nacional quando falamos em direitos humanos, direitos antidiscriminatórios e os desafios dos povos indígenas. Além disso, ele tem uma trajetória impressionante e inspiradora com 3 pós-doutorados, 2 deles em Portugal, sendo visitante em Coimbra, e já desenvolveu projetos complexos com diversos organismos relevantes, tais como Cruz Vermelha Internacional, Ministério da Justiça, dos Direitos Humanos, da Saúde, CNJ, OAB, diversos tribunais do país. Gente, faltou até ar, para concluir. Mas seja muito bem-vindo, professor Álvaro. É uma honra ter você aqui no nosso podcast. É um projeto que foi idealizado pela OAB de Bauru. E a gente quer levar conhecimento jurídico para tantos advogados e também para a população em geral. Bom, primeiro é dizer da alegria de estar aqui, cumprimentar a Júlia, o Patrick, dizer que é uma grande alegria receber o convite formulado por vocês, pelo Dr. Tiago, presidente da OAB Bauru, dizer que realmente inicia-se mais um grande momento da história da OAB Bauru e eu tenho certeza que será um momento muito bonito na presidência do Tiago. Bom, professor, vamos já direto ao ponto, A gente estava conversando um pouquinho sobre algumas questões polêmicas, E o Dr. Patrick até levantou uma discussão. Qual é a diferença, para todo mundo entender, entre indígena e índio? Isso daí é uma questão que eu trabalho habitualmente, não só em palestras, mas também num texto, O meu livro Decolonialismo Indígena, ele já está na 3ª edição, e lá nós falamos bastante a respeito dessa terminologia. É logo o primeiro mito que nós desmontamos. A terminologia adequada é indígena. Índio é inadequado, mas certamente há uma terminologia do Código Civil de 1916 que o direito se emprestou muito, que é o tal do silvícola. Então, silvícola ele tem que ser afastado completamente dessa dimensão de análise, Por quê? Porque silvícola deriva de selvagem. Índio também é algo que merece reflexão, porque, veja, a nossa Constituição usa o termo índio. A FUNAI, até recentemente, era a Fundação Nacional dos Povos, do Índio, hoje que é dos povos indígenas. O SPI, o Sistema de Proteção, o Serviço de Proteção ao Índio, não era o indígena. Então, é uma terminologia que merece destaque e reflexão. Por quê? Porque o termo índio é um erro que Colombo cometeu. Quando ele chega na América, ele acredita que chegou nas Índias. E então vê nos nativos daqui, nomeia todos de índio. E isso é um erro. É um erro por quê? Porque índio deriva do termo indel, que significa sem Deus. E isso dá origem à terminologia indigente. Portanto, nominar o indígena como alguém sem Deus, sem terra, sem propriamente uma vida espiritual, inclusive, é um grave erro. Já o indígena ele tem o seu oposto, que quando eu anuncio o oposto, você entende o que ele significa. Qual que é o oposto de indígena? Alienígena. E o que significa alienígena? Alheio à terra. Já o indígena é originário da terra. Então, a terminologia indígena é muito mais rica do que índio. Por isso, utilizar o termo indígena é, de fato, mais adequado. Mas veja, se você encontrar um indígena já bem idoso e falar assim, eu sou índio, respeita. Não tem problema ele se nominar índio. Muitas vezes porque ele, na condição indígena e na etnia dele, pode utilizar uma outra nomenclatura para se dizer povo originário. Então, respeitar essa cosmopercepção é o mais importante. E se a pessoa se sentir
a vontade de se anunciar como índio, naturalmente, respeitar. Mas você não vê nunca um indígena dizendo, eu que sou silvícola. Isso ele não diz, né? E, professor, eu quis já começar com essa pergunta, porque eu vejo que é um tema tão polêmico, a gente estava discutindo até sobre isso, e até para justificar um pouco a trajetória que o professor, o doutor, tem no seu dia a dia, as suas origens. Então, acho que, contextualizando para os nossos ouvintes, isso já foi pauta de discussão na minha família, né? As pessoas não entenderem a diferença. E agora eu queria até que o doutor explicasse um pouco, né? O porquê que esse tema é tão relevante, as suas origens, eu vejo que, assim, ele é um dos pontos centrais, né, do seu discurso e uma referência até na advocacia, se tornou hoje em dia uma referência mesmo. Quando a gente vai falar sobre política discriminatória, o primeiro nome que vem é o do doutor. Bom, falando dessa temática, eu preciso sempre recuperar a minha história. Inegavelmente, nós somos frutos da nossa história. Eu não tenho por hábito contar a minha história, mas como nós estamos aqui num momento de podcast em que destaca o meu nome para falar, vamos retomar então essa história. Eu costumo dizer que eu venho de um sincretismo ancestral. Por quê? Porque eu fruo de privilégios por parte de um lado da minha família e uma família muito humilde do outro lado. Meu avô materno era indígena da etnia Guarani Kaiowá. E meu avô paterno foi procurador de justiça aqui no estado de São Paulo, representante, membro do Ministério Público Bandeirante. Minha avó materna, ela era lavadeira, né? Lavadeira. E a minha avó paterna era delegada estadual de ensino, numa época em que professor era muito valorizado. Ou seja, por parte da minha mãe, eu posso dizer que consegui aprender ou conviver, ou no mínimo ouvir relatos a respeito do que é a pobreza, né? Já pelo lado do meu pai, o que são os privilégios. Bom, essa união que me tem como um dos frutos, meus pais tiveram 3 filhos e eu como filho caçula, estudei em um colégio de elite aqui da cidade de São Paulo. Só que estudou num colégio de elite, mas eu tinha um apelido muito carinhoso dado, né? Primeiro, eles falavam, você é preto, por conta do tom da minha pele. E eu com 5 anos de idade, dizia, eu não sou preto, eu sou índio. Veja, né? E aí eles falavam, você é índio? Então você é o canibal. E esse foi o apelido que me acompanhou até por volta da 5ª série, nem sei mais o que é ensino médio, fundamental, básico, colegial. Bom, 5ª série, né? Eu tinha uns 12 anos, 11 anos, eu sigo com esse apelido. E depois nas aulas de inglês, o racismo recreativo toma conta porque nós aprendemos as cores. E quando aprendemos a cor preto, descobrimos que preto é black. E esse vira meu apelido até o final do ensino médio, até o final do 3º ano colegial. É importante de mencionar isso, por quê? Porque significa o quê? Sofrer racismo não significa que você não possa deixar de estudar, que você deixe de estudar. Mas você estuda nesse ambiente absolutamente inóspito, na construção dessas pessoas. Bem, então, eu tenho uma ampla formação acadêmica, como foi dito, exatamente por conta desses privilégios. Quando eu inicio uma aula, seja no meu pós-graduação de Direito Antidiscriminatório, seja num preparatório para a OAB, ou mesmo numa turma de mestrado, de doutorado ou de graduação, eu costumo dizer o seguinte, eu quero sintetizar o privilégio que eu tive quando eu conto essa frase. Eu nunca paguei um boleto até os 26 anos de idade. Reconhecer isso faz toda a diferença. Porque foge da lógica de construção, o dia tem as mesmas 24 horas. Não tem. Não tem as mesmas 24 horas. Eu tive tempo, eu tive possibilidade, eu consegui fazer 2 faculdades simultaneamente, eu fiz Direito e Filosofia, uma numa faculdade privada reconhecida, que é a faculdade que eu leciono, que é a PUC São Paulo, e outra numa universidade pública, que é a Universidade de São Paulo, a USP. Motivo pelo qual, por ser também bolsista no doutorado, eu, em regra, em escolas públicas, não cobro minha palestra. Porque é a maneira que eu encontro de devolver aquilo que o Estado me deu como educação. Ou seja, é preciso ter também uma certa coerência naquilo que se justifica e se pensa.
E nós estamos vivendo o tempo do cancelamento. Então, por exemplo, pode um desavisado ouvir isso e falar, ai, coitadinho, essa é a questão. A ausência de capacidade reflexiva, de aprofundamento com relação à biografia das pessoas produz exatamente o quê? Uma pessoa raivosa, odiosa. Hoje nós vivemos na plenitude do ódio. Quando você entra no aprofundamento, todos têm as suas nervuras da realidade e as suas tristezas. Essa é a grande questão. Bem, aí eu chego na sua pergunta, Júlia, porque sem essa preparação eu não consigo chegar... Como eu reconheço e retomo essa questão indígena? Eu fui, na época da pandemia, obedecer às recomendações. Fique em casa e faça o que você gosta. Eu sempre gostei de estudar, inegavelmente. Então eu fui estudar. E eu apresentei um projeto de mestrado na Universidade Federal da Grande Dourados em História. E eles disseram, não, você tem uma trajetória acadêmica e tal que justificaria um estágio pós-doutoral conosco. Aí eu fiz um pós-doutoramento em História. Esse é o meu 3º pós-doutorado. Já livre docente era. E então faço meu pós-doutorado em História, Identidade e Regiões e começo a investigar a temática indígena, que é o meu livro. E lá eu descubro a aldeia do meu avô, na cidade de Dourados. E lá eu descubro o cacique, o pajé, e começo a puxar uma história, e a história realmente casa quando meu avô vem para a cidade de São Paulo. A história do meu avô, ela não é muito simples. Ela, na verdade, ela tem pontos muito marcantes. Ele vem junto com os Guarani e Andeva, sentido litoral, atrás da terra sem males. E quando ele chega na cidade de São Paulo, ele trabalhava na construção civil, ele era pedreiro, um barranco cai na perna dele. E então, com 18, 20 anos de idade, ele amputa sua perna. Note, um indígena com deficiência na cidade de São Paulo. E aí, ele compra um terreno, trabalhando como sapateiro, num bairro muito distante da capital. Esse bairro hoje recebe o nome de Vila Mariana. É tido como um bairro nobre na cidade de São Paulo. E constrói uma casa de barro ali. É a casa que eu moro até hoje. Eu moro nessa casa. Ela é totalmente reformada, exceto na parede mãe da casa, que é a parede de barro, que é cheia de infiltração e não tem jeito, mas não negamos nossa história nem nossa raiz. Então, recuperar essa história e ter esse diálogo me aproximou da temática e eu fui recebido pela comunidade indígena da aldeia Jaguapiru, da região da Grande Dourados, né? Então é essa história que dimensiona aonde eu estou e como eu cheguei aqui. O teórico alemão Immanuel Kant, ele faz 3 perguntas, né? Da onde eu vim, para onde eu vou e o que eu estou fazendo aqui. Sim. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, falando com 2 pessoas fantásticas que são vocês. Perfeito, que bacana. E é muito importante saber, né, a sua história, saber de onde a gente vem. E isso me leva à próxima pergunta. Eu gostaria de saber um pouquinho, professor, pensando aí na jovem advocacia também, o que te despertou aí a vontade pelo direito e posteriormente o casamento com a filosofia também, e como essas 2 ciências andam juntas aí na vida do professor. Até pelo próprio viés mais crítico, né, do professor. Bom, minha família é uma família, veja, como eu disse, né, a parte privilegiada, meu Azevedo Gonzaga, meu Gonzaga dá origem à dinastia dos Braganças. Meu Azevedo é parente do Manuel Antônio Álvares de Azevedo, do poeta. E, portanto, existe um atravessamento histórico familiar do Barão de Itapacorá, ou seja, é realmente um sincretismo ancestral. Então, a minha família é uma das famílias que participou, inclusive, da idealização e da construção da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, da USP, aqui em São Paulo. E aí eu cresço nesse ambiente familiar em que meu avô era procurador de justiça, meu tio era promotor de justiça e meu pai era advogado. É um ambiente que me coloca no direito com alguma naturalidade. Eu ingresso na faculdade de Direito e ao ingressar na faculdade de Direito, no primeiro ano, eu gostei muito das matérias propedêuticas. Falei, poxa, eu vou fazer filosofia. E aí, de forma muito sintética, eu falei pro meu pai, quero fazer filosofia. Ele falou, você não vai fazer filosofia, porque se você fizer filosofia, você vai largar o direito. Eu falei, não, imagina, não tem sentido isso. Posso fazer? Não pode. E aí eu cometi um ato de desobediência civil, ou seja, eu desrespeitei meu pai, e eu fiz uma coisa absurda de falar, porque eu prestei a faculdade de filosofia escondido do meu pai. Olha que surreal, né? Você fala, nossa, que drama da classe média brasileira, né? Ridículo. Mas não, eu queria estudar. E pronto, vamos embora. Fui lá.
E então eu prestei a faculdade de filosofia, passei numa boa posição, eu faria medicina na Universidade de São Paulo, se fosse o caso. Muito bem classificado, comecei a fazer a faculdade de filosofia, passou 6 meses. E aí, num momento estava ali a gente jantando, minha mãe, meu pai. Minha mãe, uma formação muito humilde, minha mãe ela teve uma baixa escolaridade, né? E aí ela sabia, porque mãe sempre sabe, né? Mãe é carinhosa, né? E aí, meu pai não sabia. E aí, tal, comendo tal, eu falei assim, pai, se eu fizesse faculdade de filosofia, já tinha passado um semestre, o que você acha que eu ia fazer? Ah, você ia ter desistido da faculdade de Direito na primeira semana que começasse a filosofia. Eu falei, e se eu disser que eu estou fazendo a faculdade de filosofia? Aí ele falou assim, mas isso não é possível. Só se aquela matéria que você falou que porque ia fazer monitoria, você transferiu para a noite... Mas são 2 noites. Eu falei, pois é, pai, a filosofia são 3 noites, eu estou fazendo nessas 2 mais uma que você nem também fica muito atento. Eu estou indo para a faculdade de filosofia. Meu pai, olha, você pode deixar eu e sua mãe um pouquinho sozinha? Eu, posso, claro, pai. Aí eu saí. Aí meu pai pergunta para minha mãe, você sabia? E eu só vejo minha mãe tombando o corpo assim pro braço dele. Meu amor, podia ser drogas. Ela chamava de bem. Ela falava bem, né? Bem, podia ser drogas. É só filosofia. É só filosofia. Enfim, ele só tá fazendo uma faculdade. Hoje é demonizado, né? A faculdade. Sim. Inclusive, quem estuda é demonizado. Mas aí a gente pode até entrar nessa questão que é a diferença da opinião e do conhecimento. Quantas pessoas, pela opinião, querem superar o conhecimento? E isso é inegável, não adianta. A vacina vai continuar funcionando. As pessoas vão continuar morrendo se não observarem quais são os padrões científicos, né? E, professor, não querendo entrar num clichê nem nada, eu imagino que o seu viés de políticas antidiscriminatórias talvez tenha relação com o que você pode ter sofrido até onde você conseguiu chegar hoje. Você enxerga que o direito, de uma certa forma, o âmbito do judiciário, trouxe alguma barreira para que você pudesse se desenvolver, atuar, só pelo fato de você ser quem você é? Talvez, mas verdadeiramente eu não consigo responder isso porque, primeiro, passa por uma necessidade psicanalítica de compreensão de quem eu sou, a forma como eu construo isso e também da necessidade de assumir quais são os fracassos que eu tenho na minha vida. Talvez eu tenha um tanto de vitórias porque eu tento muitas coisas e eu tento muitas vezes, né? Então, eu acredito que sim, mas eu não consigo dar tanta clareza e organização para isso, né? Mas sim, eu na escola tive um pouco disso, na faculdade de Direito tive um pouco disso, e vivi o conflito, né? Porque na faculdade de Direito eu era progressista demais, e na faculdade de Filosofia eu era conservador demais. Exatamente por fazer Direito. E no Direito, por fazer Filosofia, imediatamente me achava uma pessoa progressista. Talvez seja verdade, porque aquele que estuda Filosofia, ele está na vanguarda, né? Vanguard, ele está à frente daquele momento, no sentido de pensar as relações futuras que podem acontecer. Esse é o papel do filósofo. Já o papel do jurista, aliás, tem uma obra do Thomas Hobbes, O Diálogo do Filósofo e do Jurista, é esse tensionamento. A vida é feita de tensionamento. Só que o jurista ele tem uma obrigação de compreender o mundo fenomênico. Ele não pode dar uma resposta abstrata. Ele tem que entender o mundo tal qual é. E essa é a grande dificuldade. Mas a gente tem que tomar cuidado para também não fazer do direito uma ciência tão pura que se afasta da realidade, né? Perfeito. E pensando no ponto de vista macro na realidade brasileira atual, como o professor enxerga as políticas afirmativas de inclusão? Elas são necessárias? Até que ponto? Como que o professor entende? São absolutamente necessárias, né? Agora, como elas são implementadas é que pode se debater. Eu penso assim, há desigualdade? Sim. Então, partindo da desigualdade, é possível existirem políticas públicas para reduzir as desigualdades? Sim. Não há. Se não há, você assume um papel diferente. Existem pessoas que falam assim, há desigualdades? Não há desigualdades, todos são iguais. Bom, aí você é o caput do artigo 5º. O senhor caput do artigo 5º, para quem nos acompanha, caput é a cabeça, né, do artigo. O artigo 5º diz, todos são iguais perante a lei.
É o que a lei busca. Agora, ela alcança? Então, penso, num primeiro momento, nós temos essa dimensão de que não há igualdade e o que nós buscamos é a igualdade. O direito precisa compreender que existem determinados momentos que ele é contra-majoritário. Isso é muito importante. Veja, se a minoria é indígena, se a minoria é um grupo, são pessoas com deficiência, não são as pessoas sem deficiência, por assim dizer, que devem deliberar sobre as pessoas com deficiência. Perfeito. Não são os não indígenas que devem deliberar sobre a população indígena. Ou, se eles deliberam, por exemplo, na condição de deputados federais, senadores, que escutem, que ouçam e que respeitem as vontades destes grupos. Por isso que o direito é contra-majoritário. Você não pode submeter a plebiscito os corpos das pessoas. Você não pode submeter a plebiscito determinadas questões que envolvem grupos vulneráveis e num número diminuto. Então, eu sou totalmente a favor. Eu conto sempre uma palestra que eu dei na minha vida, que me orgulha muito, ao lado do Gilberto Dimenstein. O Gilberto Dimenstein foi um grande jornalista. A gente falar saudoso Gilberto Dimenstein é uma coisa muito estranha. Eu era muito jovem, eu tinha 26 anos de idade. E aí eu sentei à mesa ao lado dele para fazer uma palestra. Naturalmente, eu era palestra de abertura e ele é de encerramento. Todo mundo que foi lá para ouvi-lo, não foi lá para ouvir o Álvaro. E foi muito bacana, todo mundo queria ouvi-lo e tal. E aí, houve um momento, eu não esqueço porque estava do lado direito o copo, mas aí alguém perguntou na plateia: o senhor é contra ou a favor das cotas? Aí ele disse: eu sou a favor. Quanto tempo tem que durar as cotas? Ele pegava assim o dedo no copo d'água e ficava assim, ó, jogando a gota d'água. Ele não bebia água. Eu não sei. E aí, imediatamente, eu falei: eu sei. Aí, aquele momento que a câmera fecha em mim, né? Eu disse: 388 anos. E nisso, a pessoa que perguntou falou assim: mas é muito tempo. Para você ver. É o tempo de escravidão no nosso país. A história não pode se resumir ao nosso umbigo. E, portanto, eu não penso que tenha a ver com a minha história necessariamente, a minha atividade, não só na defesa dos direitos humanos, mas em todos os direitos. Porque qual direito não é humano? Essa é a primeira pergunta. Norberto Bobbio abre uma de suas obras perguntando isso. Qual direito não é humano? O direito tributário é humano. Você recolhe impostos para devolver à população serviços de qualidade. Ah, mas tem uma pessoa que desvia esse dinheiro. Direito humano. Se ele desviou dinheiro, é crime e ele tem que responder por isso. Direitos humanos para as pessoas que não receberam a assistência médica adequada. Até no episódio anterior, a gente entrevistou a doutora Patrícia Vanzolini e ela fez uma analogia que eu achei muito interessante, que ela falou assim: as pessoas acham o direito criminal, né, horrível, associam muito a questão do crime sangrento mesmo, mas ela falou assim: qual crime é mais sangrento? É o roubo ou a corrupção? Ela falou assim, porque é claro que o roubo assusta pelo ato, né? Mas a corrupção, ela fere tanta gente que acaba tendo direitos negados. A gente vê, hoje em dia a gente vê a situação do SUS, um país que recolhe a carga tributária que a gente tem. Para onde vai esse dinheiro? Então, eu achei muito interessante até esse posicionamento da doutora Patrícia. Eu falei, realmente, às vezes a gente se perde ali achando que o direito criminal ali, ele é tão pesado, mas na verdade a corrupção, ela fere o básico, que é os direitos humanos mesmo. Sim. Não, isso tudo é direitos humanos. Sim. Essa é a questão. Até no direito criminal, fala assim, lá vem o pessoal dos direitos humanos. Não, o pessoal do direito, gente. Não há pessoal dos direitos humanos. Há o pessoal dos direitos. Sim. Todos defendem o quê? Direitos. Sim. Inegavelmente. Essa dimensão de que direito se confunde com vingança é que produz pessoas que acreditam que existe o pessoal dos direitos humanos. O pessoal dos direitos humanos é o pessoal dos direitos. Aqueles que julgam e enjaulam as pessoas dos direitos humanos no espaço, essas pessoas são as pessoas da vingança. Sim. Em regra, não são as pessoas dos direitos humanos. E muitos deles são dos direitos humanos, só que ainda não houve o chá de revelação para essas pessoas a dizer: vocês também são dos direitos humanos. E nós seguimos juntos. Divergir é preciso. O que nós não podemos é enaltecer a idiotice. Essa é a questão. Porque a idiotice é a negação do próprio direito. E eu uso o termo idiota no sentido latino, que deriva de idiotez. Idiotez significa aquele que não participa da vida pública. Então, uma pessoa que não participa da vida pública tem opinião para tudo, porque vive enjaulado numa bolha irracional, opinativa,
E aí quer usar o critério de democracia para desqualificar meu argumento. Isso é um dos maiores absurdos, viu, Patrick? Júlio, olha isso. No portal de autoajuda da humanidade, essas redes sociais, as pessoas estão ali para quê? Para poder te criticar. Vem um desses sujeitos e diz assim, essa é sua opinião, você respeita a minha. Isso é democracia. E eu digo, pronto, já começou errada a sua afirmação. Esse é meu conhecimento, não desqualifique meu conhecimento a igualar a sua opinião, que é um tropeçar em falsas verdades. E, portanto, se meu conhecimento não pode ser contra-atacado com a sua opinião, nosso debate merece uma revisão dos elementos e dos critérios que fazem com que você acredite nesse absurdo que você está falando. Aí a pessoa fica, não, começou com o discurso acadêmico. Eu não comecei com um discurso acadêmico. Eu estou colocando com muita clareza a grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje falando em tecnologia. Ela é importante, mas é preciso ter muito cuidado na compreensão desse mundo. Sim, e acho que em tempos de polarização, né, o debate está acalorado. Eu acho que é um desafio para nós que somos operadores do direito, e eu acho que esse podcast é um passo em direção a isso, de levar a informação para o público geral. E eu queria saber do professor também como a gente pode ter essa sensibilidade, como a gente pode fazer essa abordagem de trazer esses temas jurídicos para quem, de fato, não está habituado aí ao nosso juridiquês, a nossa cultura jurídica. Bom, a primeira dimensão é a seguinte, é entender o modelo comunicacional. O que produz a polarização? O Manuel Castel ele tem uma classificação muito interessante que discute o que produz esse modelo comunicacional que nós temos, esse modelo polarizado que nós temos. Você tem 3 tipos de comunicação. A comunicação interpessoal. A Júlia mandou uma mensagem para mim, falando assim, doutor Álvaro, como vai? Olá, vou bem. Meu nome é Júlia, eu sou da OAB Bauru, parará, paraná. Como vai, Júlia? Tudo bom? Olha, o doutor Tiago pediu para eu conversar com você. Comunicação interpessoal. Podcast, muito bacana, o pessoal da OAB tá lá montando negócio novo, tem um monte de coisa, no pacote das novidades eu tô com o podcast. O Patrick vem comigo e tal. Eu falei, pô, bacana. Comunicação interpessoal, tá? Aí tem a comunicação de massa. O que é a comunicação de massa? A comunicação de massa consiste nos grandes veículos comunicacionais que têm padrões e parâmetros éticos de comunicação e que expõem aquilo que eles consideram razoável, verdadeiro, verossímil a respeito do tema. E aí eles produzem o conteúdo a partir disso. São os grandes veículos comunicacionais. Essas TVs, que eu não vou citar o nome para não globalizar o assunto, nem ser manchete, nem mesmo bater recordes de audiência. Mas são esses grandes veículos de comunicação, tá? Pronto. Esse é a comunicação em massa. Agora foi criada a autocomunicação em massa. E Humberto Eco diz que foi dada voz aos idiotas. Essa é a grande questão. E aí fica a problematização. Os tais dos influenciadores. Quem são os influenciadores? Eles influenciam em quê? E influenciam por quê? Eles influenciam por falar do cotidiano da vida das pessoas. Só que quanto mais você fala do cotidiano da vida das pessoas, você reduz a vida das pessoas ao cotidiano. E o cotidiano vai se apequenando cada vez mais e, portanto, as pessoas vão ficando cada vez menor. É por isso que hoje nós caminhamos para a redução de um indicador de inteligência que é o QI. E, professor, uma percepção que eu tenho, acho que toda a população, é que, globalmente, a gente está vivendo um momento de polarização, né? A gente fala de polarização na política, a gente está vendo o que impactou, né, a eleição do Trump nos Estados Unidos, e no Brasil a gente sabe que a gente se divide ali entre direita e esquerda, que é uma concepção também bem genérica, né, do nosso contexto social. Mas uma das coisas que mais me chamaram a atenção, principalmente com a entrada, né, do governo Trump, foi a saída de diversas empresas da agenda woke. Se você até puder entrar um pouquinho e explicar, acho que algumas pessoas não conhecem, né, essa agenda, e uma opinião mesmo, né, se ela era um protocolo que deveria ter sido mantido, se ele foi banalizado, se de alguma forma as que a gente chama ainda de minoria acabou destruindo esse movimento ou não, o que causou a retirada dessas grandes empresas dessa agenda? Vamos lá. Antes de eu trazer uma posição com relação à agenda woke e o que acontece, é preciso dimensionar o retrato do momento que nós estamos, chamada pós-verdade.
O que é a pós-verdade? Eu tenho uma frase, e eu coloco nos meus textos, que é assim: nós superamos o óbvio pelo absurdo. O que é superar o óbvio pelo absurdo? O óbvio é a verdade. Nós superamos pelo absurdo um tal de um negócio chamado relevância. O que é a relevância? A relevância é a negação da dimensão do direito, porque se o direito é contra-majoritário e deve defender o direito dos que são oprimidos e minoria, ou mesmo maioria, mas que não tem voz, o direito, ele é isso. O que é a relevância? Não importa se é verdade ou se é mentira. Importa que tenha relevância. Então, se o cachorro mordeu o homem, é matéria que todo mundo vai falar, um cachorro mordeu o homem. Mas se o homem mordeu o cachorro, é muito mais legal. E veja, na primeira eleição do Trump, ele vence a partir disso, da relevância. E foram publicações feitas na Rússia, que começam a se espraiar no mundo, que vão fortalecendo ele a partir de mentiras, e a fake news ganha força. E o senso comum, que era um parâmetro de construção de verdade na filosofia e no direito, senso comum. Acho que eu vou tomar um chá de qualquer coisa porque me deixa mais saudável. E deixa. A vovó sabe lá as ervas que tem que colocar para você tomar um chá gostosinho, um chá de guaco. Ajuda quando você está gripado e tudo. Isso é o senso comum, é o conhecimento vulgar. Mas nós começamos a entrar nas falsas opiniões que ganham força, são vendidas como ciência e as pessoas acreditam. Então, qual que é a dimensão da polarização? A dimensão da polarização é a forma como se nasce a perspectiva do fascismo. E aí, nós temos uma palavra muito delicada que pode as pessoas, nossa, mas você está falando disso. Como que nasce o urfascismo, ou fascismo eterno? A partir do ressentimento das pessoas. As pessoas ressentidas são aquelas pessoas que não alcançaram o que objetivavam. E por não alcançarem o que objetivavam, tinham que jogar a culpa em outro. O inimigo, o meu opositor, aquele que me odeia. Esta pessoa, olha só, esta pessoa ressentida, ela quer o quê? Ela quer banir aquele que venceu em detrimento dela. Então o que ela precisa fazer? Escolher por outros critérios alguém entre os ressentidos que possa assumir o poder. É dessa maneira. Se você for ver como que nasce essa perspectiva totalitária na história da humanidade, ela nasce dessa maneira, pelo ressentimento. E como ela se mantém? Também pelo ressentimento. E, portanto, nós temos o quê? Hoje, um governo que se apresenta nos Estados Unidos com muitos ressentimentos, com muitas pessoas ressentidas. E eles querem bater exatamente no quê? Nesta agenda, que é uma agenda de diversidade, antidiscriminatória, inclusiva. E empresas olham para isso como se fosse o quê? Uma meta. E isso é muito fantástico, porque se você for ver, você tem selos de qualidade ambiental. Se você não der incentivo fiscal para selos de qualidade ambiental, muitas empresas vão pular fora. Elas continuam por isso. E você começa a perceber que o quê? A política, o direito e tantas outras frentes começam a ser governadas pelo modelo econômico. Mas o doutor não acredita que tenha sido um esvaziamento de pauta? De modo algum. Não foi um esvaziamento de pauta. Por quê? Porque a pauta ela vem construindo o quê? Vem construindo suas teorias, suas organizações. Veja, a escravidão. A escravidão ela foi esvaziada? Eu dou esse claro exemplo. Vamos de Florestan Fernandes. Florestan Fernandes. A escravidão, ela aconteceu? Aconteceu. Não há por que falar assim, mas as cotas... Não, a escravidão aconteceu, ela é uma realidade solar, verdadeira. Tal qual o sol nasce todo dia, nós tivemos 388 anos de escravidão. Então a pauta não foi esvaziada. Percebe? Terras indígenas. Terras indígenas, elas sempre existiram? Sempre existiram. Pindorama estava aqui antes de 1500. Percebe? Aí vem falar assim, não, mas é que agora os indígenas de hoje... Peraí. A vida é uma foto ou ela é um filme? Quando você escolhe que a vida é uma foto, significa que ela sempre vai ser aquele único momento da sua vida. Mas não, a vida é um filme. A vida é um filme tal qual as vidas que nós geramos. Ela é um filme e nós somos um amontoado de histórias. Por isso não existe ninguém igual. E é por isso que o Sócrates, quando perguntado por um discípulo qual o verdadeiro caminho, disse o quê? O seu.
Nunca tente repetir o caminho de alguém. E é isso que me encoraja a sempre seguir. Eu fiz essa pergunta porque um dos discursos que eu mais escuto, principalmente das pessoas que são a favor, né, desse cancelamento da agenda woke, não só dela, mas eles fundamentam isso justamente na questão do esvaziamento de pauta. Eles falam que acabou se tornando uma obrigação, que as empresas só fazem por obrigação. Inclusive, tem até a questão do compliance antidiscriminatório, que é uma das perguntas que a gente faria pro professor, acho que é oportuno já nesse momento. Como tem sido essa implementação nas empresas, considerando todo esse movimento que parece ser global? Nos Estados Unidos, na Europa também a gente tem os movimentos de extremos. Como que isso tem sido implementado pelas empresas também? E até pensando no reflexo, né, que isso pode ocasionar para as próprias empresas assim, a gente já teve uma dificuldade muito grande de começar a implementação do compliance nas empresas, e agora com esse discurso, se isso realmente pode regredir e não ter, e a gente voltar ao que era o passado, se o doutor puder pontuar um pouco sobre isso. Vamos lá. Eu fui palestrar num estado brasileiro, no maior teatro daquele estado. Uma palestra brilhante, linda, maravilhosa, bonita, super bem organizada. Os organizadores super preocupados e tal. E uma das pautas era sobre inclusão, né? E a pessoa que ia falar sobre inclusão era uma pessoa cadeirante. Ok. Não tinha acesso para ela no palco. Nossa. Não tinha acesso para ela no palco. E aí, quando a gente vê que não tem acesso para a pessoa no palco, a pessoa que ia palestrar disse: eu não vou subir no palco. Falou: eu não vou palestrar. E então, vendo essa situação, eu falei assim: não, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa, gente. Ela precisa palestrar. E aí eu falei assim: peraí que eu vou tentar fazer alguma coisa aqui. Aí eu fui, atravessei, conversei com a pessoa lá no fundo do auditório. Falei: olha, a gente vai fazer isso, tá bom? Falei: não, faça o que você quiser. A pessoa estava brava. Aí foi lá, me apresentou, tal, não sei o que lá, e falou assim: agora a palestra do professor, doutor Álvaro de Azevedo Gonzaga. Eu falei assim: olha, gente, a minha palestra, ela vai começar, mas ela vai começar de outro lugar. E aí eu peguei o microfone, atravessei o auditório até o fundo, o povo da técnica que se vira, entreguei o microfone, puxei uma cadeira, sentei do lado da pessoa e falei assim: o auditório agora tem um palco deste lado. Vocês que se virem para ouvir. E todo mundo de pé, um alvoroço, mas querendo ouvir. Percebe? Sim. Essa ideia de que é direito do diferente viver com o pretensamente igual é o grande erro. É direito do pretensamente igual viver com o diferente. E enquanto isso não for incutido, nós teremos severas e robustas dificuldades. Eu não consigo acreditar que, agora falando de uma perspectiva religiosa, né, a religião possa se misturar com dinheiro. Não pode. Você me abençoa com 10 reais, você me abençoa com 100 reais, já ouvi isso. Eu lamento, mas não é Deus acima de todos, é Deus ao lado de nós. Se Cristo voltasse hoje, ele estaria do lado de quem? Ele estaria com qual agenda? Com a agenda woke ou com a negativa dela? Então vamos falar de cristianismo. Eu não tenho dúvida. Eu tenho e mantenho o meu cristianismo, eu sou cristão. Não é possível que Cristo voltaria à Terra e diria o quê? Não, vamos investir em bitcoins. Vamos criar bitcoins. E bitcoins são criadas a partir do quê? Da relevância na internet. E como a relevância é descompromissada com a verdade, será mesmo que alguém que diz em mim está a verdade vai dizer vamos investir em bitcoins? Ou seja, existe uma série de anacronismos que, levada a sério, percebe-se que a polarização, inclusive a polarização, ela é um grande simulacro. E o simulacro, no termo filosófico, consiste em inverter os elementos da realidade para fazer análise. Está se fazendo isso. A meu juízo, não há polarização. No fundo, eu vejo muitas pessoas cristãs indo a uma igreja, mas confundindo igreja com religião. Tem um teórico sediado, morou no Brasil por muito tempo, chamado Wilhelm Flusser. Ele diz: não confundam a religião com a igreja. A igreja fecha sua fé na chave de abóboda.
E a religião expande sua religião da chave de abóboda. Ou seja, a pedra de toque que fecha a igreja pode te fechar num espaço em que se fale não mais de Deus, se fale de dinheiro. Quando se expande da chave de abóboda, você consegue o quê? Você consegue mais. Você vai conseguir o quê? A religião, a religiosidade, a conexão efetivamente com Deus. E isso é muito difícil que a gente tem hoje. Nossa, então pra falar de direito e eu falando de religião, né? O professor citou o termo ressentimento, que é bastante usado por Nietzsche, né, na obra dele, e tem uma frase do Nietzsche que é bastante emblemática, que é: quando você olha para o abismo te olha de volta. E pensando nessa frase, eu gostaria que o professor falasse um pouquinho do paradoxo da tolerância, como nós, que temos a pauta antidiscriminatória nas nossas vidas, podemos lidar com as situações de discriminação, enfim, como a gente pode ter uma atuação ativa nessa frente. É porque, veja só, não se trata de tolerar ou não o intolerável, percebe? Quando Aristóteles vai descrever lá na Ética Nicômaco, na virtude moral, o que é o ponto de equilíbrio do homem, o que é o meio termo, o homem eficiente moral, ele fala de meio termo, equilíbrio. Então você não tem que gastar demais nem gastar de menos, comer demais nem comer de menos, se exercitar demais nem se exercitar de menos. Você tem que comer o adequado, você tem que gastar o adequado, você tem que se exercitar o adequado. Vamos pelo meio termo, o caminho. Mas isso não se aplica a termos que são carregados de bestialidade. Isso ele dirá mais à frente na obra. A bestialidade, para quem crê nessa dimensão bestial, a bestialidade, ela não pode existir meio termo. Então, aqueles que praticam crimes merecem não a resposta intolerante, porque o ato deles é intolerante em si. Percebe? Então veja, se eu falo de bestialidade, você não pode roubar pouco ou muito. Não, você não pode roubar. Ah, não vou matar nem muito nem pouco, vou gastar meu réu primário com os 3 homicídios. Não é. A vida não é de meio termo na bestialidade. A bestialidade merece o quê? Merece ser rechaçada. Então, um racista, um homofóbico, um transfóbico, estas pessoas praticam crime. Agora, a tolerância no sentido de letrar estas pessoas é algo muito importante também. Aí pode ser o ponto de contato da sua pergunta com o que eu estou falando. Então é preciso letrar essas pessoas. E também com uma dimensão. A questão é geracional. Não dá para pegar o nosso vovô, a nossa vovó, ou bisavô, bisavó, para quem é bem novinho, e colocar um chip Constituição de 88. Não dá. Do tipo, agora você vai ser uma pessoa constitucionalmente recepcionada. Não, tem efeito repristinatório. Existem pessoas que vivem à luz da Constituição de 67, de 46, de 37, alguns até da Constituição de 34. E você não pode acreditar que você vai colocar um chip e mudar a mente da pessoa. Mas qual que é o esforço, qual que é a luta? Construir um Estado antidiscriminador. Essa é a luta. E quando você fala, o atual presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, ele tem uma intolerância em diversas frentes. E esse mundo seguindo de forma intolerante, de duas uma. Ou nós vamos ter uma mão invisível social, como diz o Adam Smith, que vai regular isso, ou uma mão invisível ambiental, porque o mundo está acabando. O mundo está acabando. Essa é a verdade. Não é mais assunto de elevador o calor que nós vivemos. Ele é um assunto climático. Ele é relevante no mundo fenomênico. No mundo sensível, o clima é algo necessário de nós observarmos. Já se fala em ebulição global, inclusive, Isso, né? Termo. Então eu consigo perceber dessa forma. Eu não consigo fazer um discurso linear, tudo é organizadinho em caixinhas, porque a vida é complexa. Ela é feita de vários plexos conjuntamente. Ela não é simplificada. Quem simplifica a vida demais também não consegue vivê-la. Ou quando você complexa muito a vida, muitas vezes você não consegue suportar a dor da verdade. E é por isso que o Nietzsche pergunta: o quanto de verdade você suporta? E, professor, eu vejo que cada vez mais o direito, ele está envolvido em embates políticos, né, e públicos. E como que, assim, o operador do direito, ele pode tratar com mais seriedade a pauta, né, antidiscriminatória, que não seja só uma bandeira eleitoral ou mercadológica? Você enxerga que existe alguma forma
de nós, como operadores, tratarmos isso de uma forma com mais seriedade? Bom, eu vou então falar sobre quem veio no podcast do mês passado. Eu vou falar sobre alguém que eu tenho certeza que vocês querem convidar para vir no podcast, que é o Léo Sica. E preciso falar de algumas pessoas posicionadas no sistema ordem. Então, vamos falar de advocacia, mas vamos falar de sistema ordem. Hoje nós temos a primeira bancada 100% feminina do Conselho Federal, feita por quem? São Paulo. Patrícia, Dione e Silvia Souza. Sendo que a Dione é presidente da Comissão da Mulher Advogada. Uma mulher negra, presidente da Comissão da Mulher Advogada. A Diva, presidente da Caixa de Assistência ao Advogado de São Paulo. A primeira presidente negra. E antes, a Adriana, hoje secretária-geral. A ex-secretária-geral, hoje vice-presidente. O Léo cercado pela Vivi, que é secretária-geral adjunta, e todo um desenho em que a paridade de gênero e as cotas raciais, elas não viram uma obrigação, elas são naturalizadas. Então, existe o quê? Uma ação constante e contínua por parte da OAB nesse aprimoramento. E isso é o convite à reflexão da mudança da advocacia, né? Em especial porque eu comecei a advocacia no tempo da máquina de escrever. Hoje, eu venho debater inteligência artificial. Meu filho, coitado, eu adoro dar esse exemplo que mostra quando o referencial da pessoa é curto, né? A máquina de escrever, bonitinho. Meu filho era muito pequenininho, meu pai falecido, ele tinha uma máquina de escrever elétrica. E meu filho não sabia nem o que era uma máquina de escrever, né? Imagina uma máquina de escrever elétrica, também não sabia. Aí eu tava arrumando os cacarecos lá do meu pai, no escritório, não, na garagem que ficava lá e tal. E aí meu filho viu, pai, que é isso? Meu filho tinha uns 6, 7 anos de idade. Aí eu falei, eu ia falar, né? É uma máquina de escrever elétrica. Eu falei, não posso falar isso. Eu falei, o que você acha que é? Aí meu filho parou assim, olhou, foi para um lado, foi para o outro. Como é que funciona? Aí eu falei, peraí, peguei a tomada, pumba, conectei a tomada. Aí eu peguei uma folha, comecei a digitar. Ele, meu, que irado! É um computador com impressora acoplada sem tela! Mano, isso deve ser muito caro, pai! Pai! Olha, eu falei, e apaga! Animal! Pô, cara! Ou seja, meu filho não tem um referencial do que é uma máquina de escrever elétrica. E ele não consegue alcançar esse universo e esse mundo. Então, assim, nós precisamos ter mais máquinas de escrever elétrica, menos inteligência artificial, para o fortalecimento, inclusive para saber como perguntar. Eu fiquei mais feliz, o meu filho mostrou conhecimento perguntando como isso funciona, ao invés de querer sair definindo. Hoje nós temos pessoas que têm opinião para tudo, até para aquilo que não sabe. Esse é o grande problema. É o famoso, nós estamos dando asas a idiotas. Agora, claro, a pessoa que está ouvindo vai falar, mas eu não sou idiota, tá? Não tem problema. Só dou uma dica, continue sempre estudando. E se houver um compartilhamento, compartilhem com os outros. Mas tem que ser um compartilhamento que não seja ouvir no WhatsApp. Desculpe. Até uma das críticas que eu tenho quanto à nossa classe é que eu acho que a gente tem uma grande dificuldade de assumir que a gente não sabe, né, os advogados. E uma das coisas que eu mais falo pro Thiago, e talvez seja um pensamento muito distante, utópico, mas eu gostaria de sentar numa roda com advogados e que a gente pudesse assumir que a gente não sabe tudo, sabe? Porque eu vejo que o Patrick, como presidente da Jovem Advocacia, ele também fala... Existem inseguranças, né? E a gente se sente mais inseguro ainda de perguntar e às vezes ouvir uma resposta, mas como que você não sabe isso? Como se fosse uma obrigação, né? Exato. E chega um momento na vida em que você pode fazer isso, né? Ou não. Algumas pessoas têm medo de fazer. Eu entendo que, enfim, eu, como advogado, sou realizado. Imagina só, eu tenho um livro, eu acho que está até aqui atrás da minha cabeça, aqui tem um livro aqui que é esse daqui, ó. Comentários ao Estatuto da OAB, está indo para a 9ª edição, é o livro mais citado por tribunais de ética e disciplina do Brasil. Ou seja,
novamente meu filho quando era pequeno, pai, você advoga com o quê? Aí eu falei assim, não, advogado que pratica infração e tal. Ele falou assim, você é advogado dos advogados, então. Eu falei, mais ou menos isso. É o resumo do meu filho, né? Então eu sou um advogado realizadíssimo, imagina só. Eu advogo para a advocacia, né? Junto ao Tribunal de Ética e Disciplina, com os meus pares, os meus colegas advogados. E como professor também eu sou muito realizado. E eu dou aula no doutorado, imagina só, né? Eu dou aula no doutorado com aqueles que eu admiro, foram os meus professores. Eu tive aula com grandes nomes do direito, eu tive tributário com o Roque Carrasa, empresarial com o Fabílio Coelho, civil com a Maria Helena Diniz, processo civil com o Nelson Neri Júnior, e por aí vai. Então eu tive aula com os grandes nomes. E hoje, no doutorado, eu divido turma, né? São 5 professores nessa disciplina, que é o Ordenamento Jurídico do Sistema. É o professor Paulo de Barros Carvalho, a professora Maria Helena Diniz, o professor Tércio Sampaio e o professor Fabílio Coelho, e eu. Imagine só. Então eu tenho uma turma de doutorado, quando senta ali, eu vou conversar com eles, e é muito curioso, porque quando entra numa seara dogmática, de uma área que não é direito privado, por exemplo, e eu não domino, eu pergunto, eu falo, vem cá, mas nessa questão tributária, não tem lá um princípio X? Eu tento ir pelo princípio. Ele fala, não, professor, deixa eu lhe explicar. Atualmente o tribunal, e o aluno se sente à vontade, explica, eu apreendo e não tenho vergonha de dizer isso. Talvez a pessoa que sempre estuda, ela tenha a grandeza de reconhecer o pouco que sabe. Isso não é o falso modesto. Isso não é o falso modesto. O falso modesto é péssimo. Nem mesmo o prepotente, que testa a potência antes de sabê-la. É ou o realista ou mesmo o arrogante. Eu prefiro um arrogante a um prepotente. Eu prefiro um arrogante a um falso modesto. O Patrick tinha também uma outra questão polêmica, né? A gente fala sobre apropriação cultural, até se você quiser entrar nesse tema. O Patrick, ele trabalha muito também com marcas e patentes, né? Então, acho que intelectual. Acho que tem um tema que é totalmente a ver e a gente também queria essa opinião do doutor. A gente ouve falar bastante hoje de apropriação cultural, né? Gostaria de saber um pouquinho como que o sistema jurídico brasileiro se organiza para a proteção de conhecimentos tradicionais, no caso do conhecimento indígena, como a nossa legislação se organiza aí para proteger esses conhecimentos. Existem inícios de debate, isso não está organizado de forma clara no sistema jurídico brasileiro, é uma tentativa. Claro, você tem as leis de direito autoral de forma geral aplicadas ao caso concreto e específico, mas não existe ainda desenhado de maneira clara essa normativa. Eu participei em 2024 no Museu do Índio, que o nome não mudou, Museu do Índio. A Fernanda Caigang, que é a diretora, pessoa fantástica, organizou um debate a respeito sobre direitos autorais. E foi uma experiência muito bacana que a gente começou a construir a respeito, né? Por quê? Porque você tem os traços, né, os desenhos que são feitos, eles são de propriedade intelectual. E as pessoas muitas vezes se apropriam, mas não é nada, não, é só um negocinho, mas não é assim, né? Essa é a questão. Então é preciso tomar muito cuidado para que não vire um escambo em que as pessoas ofertem muito pouco pelo tudo que existe naquele espaço, né? Imagina você explorar para milhões de pessoas uma capacidade musical, né, indígena, ofertando um valor pífio. Mas uma dúvida, professor, até a gente conversou sobre isso, a apropriação cultural, você entende que ela parte, assim, de nós aqui, a gente tá aí na época de carnaval, por exemplo, de sair fantasiado, isso daí já seria uma apropriação cultural? Ou a gente tá falando de uma questão de larga escala, não, né? Isso aí é o elementar, né? Essa apropriação cultural, eu penso que não deva existir, certo? Você quer um exemplo chocante? Você vê alguém vestido de judeu em Auschwitz falando é uma homenagem? Sim. Não vê. E por quê? Porque eu respeito muito a história dos judeus, do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E penso que não faz sentido algum colocar um kippah ou falar, vim aqui de judeu para homenageá-los. Não dá. Certo? Por que então colocar um cocar? Os povos indígenas que há 500 anos eram 5,5 milhões, chegaram a 200 mil na década de 70, foram mortos, e reduzir os povos indígenas a um cocar e um rosto pintado. Eu chamo isso de mito do arco e flecha. O mito do arco e flecha é exatamente isso. Se tu beber Coca-Cola e andar de calça jeans, você não vira norte-americana. Eu lhe garanto.
Agora, se tu coloca um cocar e pinta o rosto, você também não vira indígena. Mas veja, você coloca e começa a usar caricaturas de bater na boca. E aí... Então, assim, isso é apropriação cultural, seguramente. Então, período de carnaval. Passou agora o carnaval aí, o povo ficou aí tudo feliz, pulando, tal, não sei o quê. Se vestir de indígena, mas por quê? Percebe? Não acho adequado, penso que não é o adequado. Perfeito. E o professor é coordenador da primeira pós-graduação sobre direito antidiscriminatório. Gostaria de saber um pouquinho de onde surgiu, já imagino, porque é um debate necessário, sobretudo porque os nossos colegas precisam desse letramento, mas qual foi o impulso que fez o professor criar essa pós-graduação, como ela tem se desenvolvido? Bom, primeiro, eu tenho que sempre reconhecer e agradecer a amizade de duas pessoas que são fantásticas, os idealizadores do curso chamado Meu Curso. O Marco Antônio Araújo Júnior e o Darlan Barroso. Graças ao Darlan eu passei na OAB, tá, gente? Queria deixar esse agradecimento. Pronto. O Darlan, ele é uma pessoa fantástica, conselheiro seccional, e o Marco Antônio, uma pessoa que eu tenho a honra e a alegria já há 5 anos de dividir com ele a frente de ética profissional lá no curso preparatório para a OAB. E nessas criações de pós-graduação, eu propus a eles. E veja, ser o pioneiro tem ônus e bônus. E imediatamente eles acolheram a ideia. E o pós-graduação foi criado. Começa com uma turma pequena que vai se expandindo e hoje é uma turma autossuficiente, com um número muito bom de alunos e que é a referência nacional. E aí quando nós vamos montar esse curso, a gente pensa exatamente no recorte mais curioso. Ele é formado por maioria de mulheres, por maioria de negros e negras, por maioria de indígenas e por aí vai. Ou seja, é um curso fantástico. Tem uma das aulas, é uma pessoa que ela é deficiente visual. E são 2h30 falando que você não quer parar de ouvir. Ele é desembargador federal. É fantástico. Então, assim, um pós-graduação maravilhoso. Se você tiver condição de acessar, saber um pouco mais, e é pensado não só para a área do direito, para outras áreas também, para você ser um sujeito antidiscriminador. Né? Fica a dica aí para a jovem advocacia de pós-graduação, direito antidiscriminatório. Com importantíssimo. Certeza. Com certeza. E indo até nessa linha do nosso modelo jurídico de ensino, eu particularmente percebo que no Brasil a gente ainda tem um grande viés de partir para o contencioso, né? Ao invés de procurar outras medidas de solução. Eu não sei se o doutor saberia dizer o porquê que a gente estimula... Eu sei que nós, advogados, sempre procuramos uma briga, né? Basicamente é isso. Mas por que ainda é tão cultural, né, que a gente resolva os nossos conflitos no judiciário, sendo que nós, operadores do direito, já observamos que, assim, o judiciário, ele, querendo ou não, ele está sobrecarregado, muitas demandas a gente conseguiria resolver de uma forma, uma mediação, uma conciliação, e se tem algum estímulo, né, nesse método educacional para que as coisas comecem a mudar um pouco de cenário, deixem de ser tão contenciosas e passem a ser resolvidas de uma forma administrativa, extrajudicial. Eu penso que nós estamos passando por um momento de ajustamento, um ajustamento da quantidade de advogados que temos, primeira coisa. Segundo, a filosofia educacional beligerante, né, de briga, de fight, de lango-lango, do povo brigar mesmo, existe. Existe. E isso é algo que também é produzido dentro da faculdade. Então, é uma outra questão também bastante difícil. Eu até, só, desculpa interromper o doutor, mas eu digo porque eu me formei há 10 anos atrás. Quando eu me formei, eu sempre tive a postura, eu sempre gostei dessa advocacia que resolve antes. Eu acho que ela é melhor pra mim, ela é melhor pro meu cliente. Profilática, né? E eu já ouvi de professores assim que, então eu não era advogada, porque o advogado gosta de brigar, sabe? Então eu queria entender se essa cultura tá de fato mudando mesmo. Até peço desculpa pela essa interrupção. Não, eu penso que é algo que está se adequando e nós precisamos agora entender um pouco isso. Existem advogados que são educados e trabalham pela beligerância, mas haverá um momento em que não vai existir um colapso no sistema, mas você vai ter, entre aspas, uma limpeza no sistema, e aí pode ser o momento que a inteligência artificial entre, para determinadas demandas que são absolutamente repetidas, absolutamente iguais, né?
há muito a se discutir, eu não vou entrar nesse tema, que é a tal da advocacia predatória, porque aí também você tem que entender o quê? Você advoga contra uma empresa predadora. Essa é a questão. Se a empresa é predadora e pratica atos que lesionam individualmente um grupo inumerado de pessoas, quem está errado? É o advogado ou é a empresa? Então essa é a primeira questão, né? A se refletir. Então não é chegar execrando o advogado. Porque a empresa vira coitadinha da história. Ah, mas depois ela não vai conseguir se sustentar. Toda empresa faz cálculo para margem de lucro. E o cálculo dela é, vamos aumentar o lucro. Ah, a gente consegue aumentar o lucro? Não, mas vai gerar um transtorno para o grupo de funcionários. Bom, aumentou a margem? Aí se ele toma a decisão para aumentar, a gente tem um problema. Outra, eu vi esse dado e eu fiquei assustadíssimo. Assustadíssimo. Olha só que surreal. Hoje nós temos 3% dos passageiros aéreos do mundo. 3%. Tá? E respondemos a quantos por cento dos processos contra empresas aéreas no mundo? Vocês estimam? Agora eu preciso... Agora os entrevistados serão vocês. Chuta, doutora Quanto Júlia. que vocês chutam? 3% do mundo que voa está aqui no Brasil. E quantos por cento de todos os processos no mundo o Brasil responde? Eu acho que, minha opinião, eu acho que deve ser bastante, viu? Porque Bastante. o que eu mais vejo no juizado... Vários. Vamos chutar um percentual? Vou na metade, 50%. 50. Isso, 95%. Não. Gente. 95% Nossa. dos processos aéreos que existem no mundo vem do Brasil. Mas Caramba. isso você enxerga que até eu vou fazer uma crítica. Eu, particularmente, eu tenho uma crítica muito grande com o juizado especial, sabe? Você acha que é um mecanismo facilitador, onde a gente não tem um filtro de ações que justifique uma demanda tão alta? Principalmente, eu vejo assim, companhias aéreas. Sempre a gente teve no meu ponto de vista, a gente tem uma banalização muito grande do dano moral no Brasil. É muito difícil a gente encontrar uma jurisprudência que seja coesa, assim. Eu vejo... Inclusive, assim, às vezes eu vejo uma decisão no Distrito Federal que lá eles são mais irredutíveis quanto à questão do dano moral. Agora, São Paulo tem uma impressão que é muito mais aberta à interpretação do dano moral. E que virou, de fato, uma máquina de dinheiro. Será que isso é um estímulo do nosso próprio judiciário para que essas demandas elas não parem de ocorrer? E do ponto de vista do acesso à justiça, como a gente conseguiria fazer esse filtro de modo a permitir que todos tenham acesso ao judiciário também? Vamos lá. Mero aborrecimento. Seria mero aborrecimento você ter desvio produtivo no seu trabalho? Seria mero aborrecimento, e aí agora eu estou falando como advogado. Eu não estou falando como nem professor nem jurista. É mero aborrecimento você passar horas no telefone tentando cancelar um serviço que você não quer mais, ou um serviço que sequer você contratou? É mero aborrecimento ou é um dano moral? Quando Immanuel Kant escreve sobre moralidade, Miguel Reale define que moralidade ela não tem atributividade com relação a valores, é uma coisa importante. Então assim, a moral, ela tem atributividade, ou seja, você consegue valorar a moral? Júlia, você é minha amiga, pô, bacana, quanto vale nossa amizade? Uns 100 mil reais, me dá em dinheiro, vamos acabar aqui? Eu posso fazer isso? Não posso. Eu não posso. Por quê? Porque a moralidade ela não tem atributividade. E essa é a grande dificuldade que o judiciário tem. Então, assim, o dano moral, ele precisa existir. O dano moral deve ser educativo. O dano moral... Concordo com tudo isso. Qual que é a grande questão? Hoje nós temos um sucateamento dos serviços, um sucateamento da entrada e do acesso a ser atendido, que é o maldito... O que você gostaria de saber? Saldo? Sim. Você quer Nossa, isso é terrível. transferir para Pix? Vamos fazer a transferência. Qual o CPF? Não. 222. E aí vai essa maluquice. Então, assim, o serviço é muito mal prestado. Então, também de se pensar se o Brasil ele não é recortado de uma forma equivocada pelos empresários e nós precisamos melhorar a qualidade dos serviços. E não a indústria dos danos morais, mas a indústria da melhoria da qualidade dos serviços, do atendimento telemarketing, de tantas outras questões. O funcionário trabalha quanto tempo? Quantas horas? Como é que ele consegue isso? Mas você concorda também que o dano moral aí, ele não traz uma punição que
acarrete numa melhora do sistema, que ele acaba sendo uma forma de indenizar a pessoa pura e simples e a empresa permanece com as mesmas atitudes. Não é efetivo. O caráter educativo, Sim. né? Talvez pelo valor ínfimo. Então a gente faz o quê? A gente vai fazer, então, dano moral é tanto e a gente majora esse valor? Vamos majorar para milhões? Aí vai funcionar? Percebe? Sim. Então, será que essa é a medida educativa? Ou vamos dividir danos morais 100 mil e vai existir 900 mil que vocês vão colocar no caixa da ANAC. Pode ser, não tem problema. Assim, eu não vejo problema. A questão é como que essas empresas vão recepcionar essa ideia? Sim. Né? 1, 2, também tem a cultura do brasileiro. Vai lá que você ganha alguma coisa. Veja, você vai viajar de avião, fazer, tá chovendo, cair no mundo, não tem o que fazer. O mundo tá caindo. Aí você vai falar, realmente, o mundo tá caindo. Aí fala assim, o voo não vai sair, eu quero minha indenização. Peraí, tem indenização para isso? A questão é, você tem um voo, comprou, chega lá, eles venderam mais passagem do que podia. Fala assim, o senhor pode ir no próximo voo? A gente vai pagar uma coxinha pro senhor. Aí, peraí. Você tá entendendo? Então, assim, tem algumas questões que precisam ser compreendidas. O serviço não tem sido prestado de qualidade em várias frentes. E aí a gente precisa, como advogado, estar atento a isso. A grande questão, mas vai ficar entupindo o judiciário. O juizado especial é importante? É, em especial o processo ao judiciário, não é nem acesso à justiça. Porque acessar a justiça é uma questão filosófica. Acessar o judiciário é fundamental e necessário. Não, eu gosto de ouvir esses pontos porque eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de refletir, né? E, assim, professor, você tem inúmeras pautas, né? Uma até que eu vejo que é uma grande questão da jovem advocacia e considerando, né, que o doutor atua aí na parte ética, o Patrick até deve receber muita demanda nesse sentido, né? Os jovens advogados têm uma dúvida muito grande sobre o que é ética hoje em dia, ainda em razão da utilização, né, das redes sociais, Instagram, quais são os limites que podem ser explorados. Eu já fui assessora do Tribunal de Ética e eu percebo que, lá em Bauru, pelo menos, que é onde eu tenho lugar de fala, os advogados mais velhos querem obstar toda a publicidade que os advogados mais novos estão fazendo, e os mais novos, às vezes, extrapolam realmente os limites, né, do que o nosso Código de Ética prevê. Então, se o doutor puder entrar um pouco nesse assunto, até para tentar deixar um pouco mais claro, né, para nós, jovens advogados, estamos ali no Instagram. Porque surgem muitas né, dúvidas Patrick? nesse sentido, inclusive atualmente com a utilização de espaços de coworking, como isso funciona à luz do Código de Ética, enfim. Essa aí tá regulada, né? Eu penso que tá regulado, dá para falar tranquilo. Bom, vamos começar pelo coworking, a gente vai falar da rapaziada no Instagram aí que tá dando uma abusada. Vamos lá. Espaço compartilhado, a métrica é uma só. Quebra o sigilo profissional? Essa é a pergunta. Quebra ou não quebra? Pode ou não pode? Certo? Primeiro, você não pode divulgar conjuntamente nem exercer conjuntamente a atividade da advocacia com qualquer outra atividade, por mais nobre que ela seja. É isso o dispositivo legal. Julgamentos do Tribunal de Ética e Disciplina. Entrada igual, salas e secretarias separadas. Pode. Entradas distintas e tudo é um pandu misturado lá dentro. Casa de esquina. 2 endereços, contador de um lado e advocacia do outro. Lá dentro é tudo misturado. Isso não pode. Pronto. Escritório compartilhado. São aqueles escritórios que você pode dividir espaços. Agora, resta saber quais espaços você divide e se existe privacidade nesse espaço. Então vai ser assim. A internet é ligada em rede com senha e você não consegue acessar a internet do outro escritório de engenharia que está do seu lado e o seu de advocacia. Bom, ponto positivo. Os arquivos são fechados à chave num espaço que só tem acesso quem é do escritório. Ponto positivo. Nos momentos de reunião, privativamente, ninguém pode entrar senão os advogados que lá estão. Ponto positivo. Agora, se for uma panaceia, é uma mesona cheia de baia, que o povo senta junto, a bagunça ali, um fala com o outro, tem um cara que é malabares, outro que é dentista, você que é advogado, aí não dá. Então tem limite. Sim. Isso é muito tranquilo e claro. Quebrou o sigilo, não quebrou o sigilo. Bom, redes sociais. A primeira coisa que é importante de observar é que veda-se o quê? Ostentação. Mostrar os clientes que tem. Tudo isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O relógio dirigindo o carro o também. O relógio dirigindo o carro. Veja, eu tive a honra, né? Assim como a presidente Patrícia, assim como o Marco, como o Darlan, eu faço algo que eles não gostam muito,
Eu fui aluno deles também, na preparação para o exame de ordem. Fui aluno do Darlan, do Marco, da Patrícia, e muitos professores de cursos preparatórios depois viraram meus alunos em pós-graduação, né? E aí quando a gente fala de redes sociais, eu lembro muito do Luiz Flávio Gomes. O professor LFG, uma marca no ensino jurídico brasileiro. E aí, várias palestras com o professor Luiz Flávio, vai para lá, vai para cá, não sei o quê. Aí a gente estava, acho que em Marabá, a gente estava em algum lugar do norte do Brasil. E aí veio aquele prato bonito no restaurante, depois da palestra, um peixe, não sei o quê, com uma farofa, com uma banana, com um negócio. Eu falei assim, nossa, os humilhados, chegou a hora, vamos ser exaltados, bota o peixe aí, vamos comer e tal. Mas antes, todo mundo parou. Professor Luiz Flávio, o senhor quer tirar uma foto para mostrar o peixe? E ali o professor Luiz Flávio disse, um dos homens mais ricos do Brasil, um dos homens mais ricos da educação brasileira, olhou e falou assim, vocês nunca vão ver eu postar a foto de um prato na internet. A gente não pode esquecer o país que a gente vive. Se as pessoas querem estudar direito, elas não vão estudar porque eu como um peixe ou porque eu como um boi. As pessoas vão estudar direito porque eu sou sério naquilo que eu faço. Incrível. Pô, aí ficou aquela coisa, pô, vamos comer o peixe então, né? Aí vamos comer o peixe e tal. Isso me marcou muito. E veja, advogado que vive da advocacia não precisa mostrar o relógio que usa. Essa é a grande questão. Não precisa mostrar o carro que tem, ainda que tenha um carrão. Se o sujeito mede a competência dele pelas cifras que tem no banco, aí então ele não precisa nem mais estudar. Às vezes ele tem o quê? Uma boa estratégia, inteligência advocatícia, tudo isso que precisa se avaliar. Não é também só técnica, é articulação, é forma de estruturação, tudo isso. Então, eu dou a seguinte dica para quem está começando agora. Chama aquele teu amigo mais sensato, aquela amiga que critica a tua roupa, Miglis, tá feia a tua roupa. Essa. Chega nela e fala assim, tá legal isso daqui? Aí, se ela for amiga de verdade, se ele for amigo de verdade, ele fala assim, cara, tá pagando mico. Tá feio, tá ruim, não tá legal não. Arruma esse rolê. Pronto. É o primeiro passo, tá? Uhum. Outra, quando você for postar isso, pensa assim, cara, isso pode me trazer algum cliente? Quem seria o cliente? Eu, como cliente, eu olharia e falei assim, nossa, esse advogado dançarino deve ser muito bom no tribunal. É ele que eu vou contratar. Não adianta ter seguidor, percebe? É preciso ter cliente. Sim. Saber converter cliente. E aí a questão, a seriedade é importante. Pode existir uma descontração? Pode, claro. Mas você não pode viver só de descontração. Porque a advocacia não é stand-up comedy. Né? Essas brincadeiras. Funciona muito bem pro humor, mas para a advocacia pode ser muito perigoso. Mas o doutor enxerga que, por exemplo, o nosso código de ética, ele está defasado para o momento que a gente vive atual ou não? A cada semana ele estará defasado. Sim. Porque agora a gente está falando de inteligência artificial, generativa. Dúvidas, inteligência artificial. E aí, olha por onde a gente está andando. Então, nas redes sociais, tanto mais, percebe? Hoje, com inteligência artificial, tu consegue montar uma foto no Supremo Tribunal Federal, tirar a cara de um ministro e botar a sua. Não, eu pergunto porque o que eu mais sinto, tanto dos jovens, mas também dos advogados, né, da velha guarda, é essa dúvida do que é o certo ou o errado. Eu sei que a gente às vezes vai muito na linha do bom senso, mas nem sempre o que é o bom senso para mim é o bom senso para o doutor. E então eu sinto que a gente fica meio que numa escuridão de quais são os nossos limites, se o que eu tô fazendo, de fato, eu tô fazendo uma captação ali que é fora dos padrões éticos. Olha, antes da reforma antes da criação do Código de Ética e as normas de 2021, eu não me esqueço, porque eu estava nesse julgamento da turma deontológica em 2012, falando sobre Facebook. E eu achei fantástica a lógica, era assim. O que pode, o que não pode. Bom, não pode isso, ele foi falando, né? Uhum. Títulos acadêmicos pode, não pode falar cargos que ocupou, aquilo que no mundo real vale para o virtual. E aí teve uma pergunta. Posso anunciar no Facebook? Posso anunciar no Facebook? Essa pergunta foi fantástica. Aí começou a dúvida. O que é o Facebook?
E aí eles chegaram à conclusão que o Facebook se aproximava mais de uma revista eletrônica. E por se aproximar de uma revista, quais são as regras de revista? Pode títulos acadêmicos, nome, telefone, e-mail e site, QR Code, lista de clientes não pode. Aí começou a pautar nisso. Então, o Instagram, se você pensar dessa forma, é o espaço que você tem de se apresentar a primeira vez para uma pessoa. A lógica tem que ser essa. Então, como você se apresentaria? Você vai numa festa de casamento. Festa de casamento você vai de duas formas, né? Você conhece todo mundo, não conhece ninguém, fica naquela mesa que juntou um remendo de pessoas. Você vai se apresentar pra pessoa o quê? De TikToker? Lá, fala assim, não. Oh, boa noite, como vai? Tudo bem, meu nome é Álvaro. Tá, Patrick, como vai? Faz o quê? Ah, tudo na tua área, eu também. Tá, tá aqui, ó. Deu cartão, tô fazendo publicidade moderada. Certo? Então, tem que ter esse equilíbrio. Agora, pode ser que a geração que tá aí não tenha o quê? Noção. Aí, a falta de noção, aí precisa criar o quê? Você da Jovem Advocacia, você pode fazer assim, vem ter noção no Instagram, né? Vem ter Próximo noção nas redes sociais. É aquele noção meme de alguns dias sociais. atrás, né? Quer postar? Posta, é de bom tom? Isso. Fica a pergunta. Isso. Primeiro você começa, depois você piora, ou primeiro você começa e depois você melhora? Essa é a lógica, Exatamente. Né? Você quer fazer pergunta sobre inteligência artificial? Eu queria perguntar, na verdade, um tema que tá borbulhando na minha cabeça desde o início da conversa, e acho que a gente vai voltar um pouquinho mais sobre as demarcações de terras indígenas. Eu queria saber um pouquinho como que está pautada essa questão atualmente no Congresso, no STF, em que pé que estamos nessa discussão atualmente. Então eu vou fazer uma síntese sintética aqui, né? O que aconteceu? Lá em 2006, teve o caso Raposa Serra do Sol. O caso Raposa Serra do Sol era um caso que debateu no STF se uma determinada terra, nessa região brasileira, ela era ou não, em Roraima, indígena ou não. E aí vem um laudo antropológico, a história, os indígenas que lá viveram, que morreram e que tudo. Para no final, olha só, né? É assustador. No final, chegar à seguinte conclusão. A terra é indígena. Aí o ministro levantou a mão e falou assim, vem cá, no dia 5 de outubro de 88, essa terra lá, tinha indígena lá? Tinha. Bom, tá aí. Mais um bom argumento para colocar no julgamento para dizer que é deles. Colocaram. Ele marcou no tempo a terra indígena. Aí o ministro falou assim, mas vem cá, essa decisão é inter partes ou erga omnes? Para você que não é do direito, inter partes é só para as partes aqui, o pessoal da Raposa Serra do Sol, ou erga omnes, daqui para frente vale para todo mundo. 5 de outubro tem um marco no tempo. Aí você fala, não, inter partes. Vamos deixar inter partes, porque se a gente fizer erga omnes, pode ter terras que são tradicionalmente ocupadas, mas no dia 5, o sujeito saiu ali, foi pescar, mas no dia 6 ele estava de volta. Aí daqui a pouco vão falar que não sei o quê. Melhor. Então só inter partes. Aí um deputado federal, em 2008, teve a ideia de fazer assim, vamos fazer em lei. Se no dia 5 de outubro tava, pode pedir. Se vai ganhar outra coisa. E se não tava, nem pode pedir. Pô, bacana. Marco temporal na lei. Aí foi para a Comissão de Direitos Humanos. Vetou já na Comissão de Direitos Humanos. Chegou nem a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Arquiva. 2010 entra a eleição, o deputado não se elege. 2011 ou 12 ele morre. 2013 ressuscitam, não o deputado, mas o projeto de lei dele que foi arquivado pela Comissão de Direitos Humanos. Pumba. Ressuscitou e começou a andar. Aí uma rapaziada lá de Santa Catarina, os Choclen, falaram, essa terra é nossa. Aí veio o STF, vem cá, dia 5 de outubro, vocês estavam aí ou não estavam? Falou, não, a gente tava. Mas daí é para geral, erga omnes ou só para as partes, interpartes? Novo debate no Supremo Tribunal Federal. Modulação dos efeitos do recurso, Código de Processo Civil de 2015, começa o julgamento do marco temporal novamente no STF. Aí o projeto de lei começa a ganhar força, passa pela CCJ, vai para o Congresso e o STF julga o marco temporal e fala assim, não, é inconstitucional a tese do marco temporal, não pode existir. Falaram de indenizismo, exploração de terra, mas outras questões ali, mas estou falando do marco temporal. Aí o Congresso falou o quê? Vamos aprovar a lei então. Eles foram lá e aprovaram a lei. Aí mandaram para o presidente da República. Aí o presidente da República fez o quê? Vetou a parte do marco temporal, devolveu para eles. O que eles fizeram? Derrubaram o veto. Aí
que aconteceu? Provocaram o Supremo Tribunal Federal falando que é inconstitucional a lei. Agora tem uma ação direta de inconstitucionalidade com efeito suspensivo. Nisso, o ministro Gilmar Mendes chamou uma Câmara de negociação entre povos indígenas e não indígenas com relação às terras. Onde nós estamos? Estamos aqui. Um Congresso que aprovou, um presidente que vetou, um Congresso que derrubou, um grupo que acionou, o Supremo Tribunal Federal que já se posicionou, que é inconstitucional o marco temporal. Inclusive tivemos um parecer da ONU essa semana, né, sobre o marco temporal também. O debate está acalorado. E, professor, além da questão do marco temporal, que hoje acho que é um dos grandes desafios enfrentados aí pelos povos indígenas, qual é o outro tema que você entende que acaba sendo de difícil enfrentamento para os povos mesmo? Eu fiz um artigo num jornal de grande circulação, acho que foi no Estadão ou na Folha, em que eu falei assim, a união é demarcar. Demarcar terra, saúde e educação. Saúde e educação são os dois outros grandes temas que unem os povos originários e eu penso que é nisso que temos que focar, saúde e educação indígena. E você enxerga, assim, até no dia a dia, que existe já, por parte do governo, um olhar voltado, porque o que a gente vê nos jornais, assim, é um abandono até há um tempo atrás, tribos que foram descobertas, entre aspas, aí, com muita gente passando fome, em estado, assim, de desnutrição extrema. Você enxerga que, de fato, existe uma política pública efetiva voltada para essa população? Vamos lá. Quando eu digo efetiva, é que, assim, que a gente não tá vendo só na TV as coisas acontecerem, mas que, de fato, por trás existe uma procura de tentar resolver. Né? A gente tem muita dificuldade com relação ao orçamento. Uhum. Então, a gente pode fazer duas análises, né? Uma análise política apaixonada e uma análise política econômica. E veja, qual o orçamento destinado aos povos indígenas? Qual o orçamento destinado ao Ministério dos Povos Indígenas e à FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas? Ela não ultrapassa R$1 bilhão. Para uma população vulnerável. Aí fala assim, mas é menos de 1% da população. Sim, mas é mais de 13% do território brasileiro. Tu quer proteger 13%? Sendo que boa parte dele é virgem. Boa parte dele produz o quê? Produz crédito de carbono, produz espaço, produz o bem na natureza. Então, a meu juízo, a grande dificuldade é orçamentária. Com o material humano que tem, que é muito bom, consegue-se fazer muita coisa. A grande luta é debelar garimpo, né? Mas é uma região que não pertence a São Paulo tão fortemente. É mais no norte e no nordeste. No norte que acontece, né? Professor, infelizmente o nosso tema do podcast, né, o nosso dia está encerrando, temos pouquíssimo horário aqui ainda sobrando, mas eu queria deixar, né, esse espaço aberto até para o doutor poder deixar um recado pessoal, te acompanhar nas redes sociais, falar um pouco da sua pós-graduação, os novos projetos, o que você anda pensando. A gente sabe que tem muita coisa rolando aí, se você quiser contar um pouquinho, compartilhar. Os livros todos também do professor. Bom, eu quero agradecer, antes de mais nada, o convite formulado pela OAB Bauru. Quero agradecer aqui a Júlia e o Patrick pela gentileza, a lianeza e o modo como conduzir esse podcast. Eu fico muito feliz de poder contribuir com o sistema OAB, que eu já contribuo há mais de 20 anos, nas mais variadas formas. Eu cheguei a uma conclusão, dos 27 estados brasileiros, eu já palestrei no sistema OAB em 25 estados. Faltam dois estados apenas para fechar o game. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande poder contribuir com o sistema OAB, estar com a advocacia, trocando ideias e compartilhando. Se você puder me seguir nas redes, é @alvaroprofessor. O pós-graduação é o meucurso.com.br, pós-graduação de Direito Antidiscriminatório. Lá você vai ver um corpo docente fantástico. E a próxima publicação que eu tenho é a 9ª edição desse meu livrinho aqui, ó. Meu livrão, na verdade, Comentários ao Estatuto da Advocacia e o Código de Ética e Disciplina da OAB. Estampado pela editora Método, vem aí a 9ª edição, livro que é o livro mais citado pelos tribunais de ética e disciplina de todo o Brasil. E com muito orgulho eu posso dizer do nosso Conselho Seccional São Paulo.
Espero que de Bauru, da subseção Bauru também. Se não for, eu faço questão de ir lá para conversar com os conselheiros julgadores, com os julgadores da turma, porque é realmente uma contribuição muito rica que nós trazemos para a advocacia. É uma pesquisa aí de 20 anos de advocacia que vem se renovando ano a ano. Então, muito obrigado e fico inteiramente à disposição. Eu quero agradecer muito ao meu colega, o Dr. Patrick. A gente foi um desafio, né, essa entrevista, porque o Dr. Álvaro, ele tinha tantos assuntos. Muitos e a gente falava assim, nossa, a gente quer explorar tanta coisa, mas o tempo é tão curto. Mas assim, eu quero te agradecer imensamente por ter topado esse desafio comigo, tá, Patrick? Eu que agradeço, Júlia. É uma honra estar aqui no segundo episódio do podcast da OAB Bauru. Espero que a gente receba o professor lá em Bauru em breve também. Ele participou do congresso no ano passado, esse ano vai participar tem que novamente. voltar. Isso aí. Top, com certeza. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que ficou aqui conosco até agora. Quero agradecer imensamente a diretoria da OAB Bauru, na pessoa, né, do Thiago Tesani, Thiago Munaro, também professor, Amanda Bassoli, doutora Angélica, e o Dr. Gilson, nosso tesoureiro. Sem o apoio, né, dessa diretoria que quer, de fato, renovar e inovar, esse podcast jamais teria saído do papel. Então, muito obrigada a todos. Sigam o nosso Instagram, que é legalmente.cast. E também sigam o nosso YouTube, né? É o próprio YouTube da OAB Bauru. Então, vocês vão ter acesso aos nossos cortes, também vão ter acesso aos nossos episódios. E aguardamos vocês no episódio de maio, convidado surpresa para vir, né, Patrick? Surpresa. E é isso, pessoal. Até mais.